pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Rocha e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte jurídica das criptomoedas. Você sabia que o Bitcoin deve ser declarado à Receita? Para falar um pouquinho mais, eu trouxe o Dr. Watson Silva, que é diretor jurídico da Inoex, para falar um pouquinho para vocês. Olá, Amanda, tudo bem? Pois é, realmente quem tem aí suas criptomoedas, quem tem o seu Bitcoin, realmente precisa sim fazer a declaração junto ao seu imposto de renda à Receita Federal. A gente está num período bem propício a falar desse assunto, né? Já que o sistema de declaração do imposto de renda foi liberado agora recentemente. E a partir do dia 7, todos nós teremos aí que fazer a nossa declaração de imposto de renda. Então é um assunto bem pertinente da gente tratar aqui agora, que é os detalhes de como e por que fazer a declaração do imposto de renda. Entendi, mas já que não tem uma legislação, como que funciona? Amanda, hoje aqui no país não possui uma legislação específica que regulamente as criptomoedas de alguma forma. A gente tem alguns posicionamentos da CVM, alguns posicionamentos do próprio Banco Central e também um posicionamento da Receita Federal que de alguma forma contradiz os pensamentos, né, do Banco Central e da CVM. A Receita Federal, ela entende que as criptomoedas, ela é um bem. Ela entende que a criptomoeda é um ativo financeiro. E por ser um ativo financeiro, um bem, você sim precisa fazer essa declaração. Desde 2014, a Receita Federal, não por meio de instrução normativa, mas apenas por uma instrução no seu perguntão. Perguntão é uma espécie de FAQ da Receita Federal que diz o que é que precisa e como precisa ser feita a declaração. Então, de 2014 para cá, a Receita Federal começou a incluir no seu perguntão a forma de declarar os ganhos em criptomoeda. Então, a partir daí, passou-se a ter a obrigatoriedade de fazer essas declarações, né? É muito importante as pessoas saberem disso. Porque o que você declara na Receita Federal é o valor que você tem, né, em criptomoeda, o ativo que você tem. Só que quando você vende esse ativo e recebe algum valor ou um bem em troca desse ativo, esse valor vai para sua conta bancária ou é um bem que você precisa fazer a transferência. Isso gera um ganho de capital. E quando gera o ganho de capital, isso precisa ser tributado. Então, como não tem uma legislação que trata a espécie de tributação específica em criptomoeda, por analogia, a Receita Federal passou a adotar a mesma metodologia para o ganho de capital. A tributação, ela varia de 15% a 22,5%, então é uma tributação bem alta. O que é importante disso tudo? Sempre que você adquirir uma criptomoeda, é muito importante que você informe a Receita Federal o seu bem, que é aquela criptomoeda. Nesse momento, não há tributação. A tributação ela só vai ocorrer quando for efetuada a venda e que essa venda te gere um ganho. Aí você precisa sim fazer a apuração e recolher a alíquota que está aí entre 15% e 22%. E agora, nesse período aí de ajuste anual de imposto de renda, você precisa informar na sua receita o quanto de patrimônio, o quanto de bem você tem em criptomoeda. Um outro ponto importante que a gente deve observar é que as criptomoedas ela não possui um meio oficial da sua cotação, né? Então, não tem como a própria Receita Federal auferir o quanto vale uma unidade de criptomoeda. Agora, a Receita Federal trouxe essa responsabilidade para nós, trouxe a responsabilidade para quem é detentor dessa criptomoeda, que nós é que somos obrigados a manter um documento inidôneo que comprove a cotação da criptomoeda que eu adquiri.
Então a gente tem que manter aí guardado durante aí pelo menos 5 anos um documento que seja inidôneo para comprovar o valor que eu adquiri aquela criptomoeda. Caso as pessoas elas não declarem o imposto de renda, qual a penalidade? Quem não declara as suas criptomoedas junto à Receita Federal, ela pode incorrer na penalidade de multa e ainda ter que recolher o imposto. Mas há um detalhe importante da gente citar, é que a Receita Federal hoje ela não possui mecanismos de identificar o quanto eu tenho em criptomoeda na minha carteira e o quanto eu deveria informar a Receita Federal. Ela não possui mecanismos para isso, pela própria estrutura tecnológica que a criptomoeda e o Bitcoin possui. Agora, se eu vendo um valor considerável em criptomoeda e esse valor entra em minha conta bancária, eu preciso dar origem desse valor, não é verdade? E essa origem ela é dada então por meio da venda em criptomoeda. Aí sim a Receita Federal vai verificar que houve um valor que entrou em minha conta bancária que não tem uma origem. Então eu preciso informar ela a origem. Se eu não informo, eu corro um sério risco de cair na malha fina e dentro da malha fina, na apuração da Receita Federal, eu ser convocado a demonstrar qual é a origem desse valor que caiu na minha conta. Consequentemente, terei que pagar aí a multa ao fisco. E qual o limite de isenção para a tributação das criptomoedas? Como as criptomoedas são tributadas da mesma forma que é tributado qualquer tipo de ganho de capital, ela também está sujeita ao mesmo limite de isenção. Esse limite de isenção é de até R$ 35 mil de ganho de capital por mês, ao mês. Então, se você possui lá determinado número de bitcoins em sua carteira e você faz uma transação, vende esses bitcoins e esses bitcoins te trouxe valor de até 35 mil de ganho de capital, é importante que você informe a Receita que você tinha determinado valor em bitcoin, vendeu e teve ganho de capital e não recolheu o imposto. Agora, se você vendeu, teve um ganho de capital acima de 35 mil, aí você precisa informar ao fisco e recolher o imposto em cima deste valor, que, como eu já disse, varia entre 15% a 22,5%. E sobre a consulta pública que a Receita Federal lançou no fim do ano passado? A Receita Federal, já em novembro mais ou menos, ela elaborou uma consulta pública para trazer um mínimo de regulação, não envolvendo especificamente as criptomoedas, mas sim as exchanges, que são as plataformas que fazem essa negociação. Basicamente, essa consulta pública, ela veio no sentido de obrigar as plataformas, obrigar as exchanges a informar ao fisco todas as transações que foram feitas pelos seus clientes. A grande polêmica ao redor disso diz respeito aos motivos que levaram a Receita Federal a elaborar essa consulta pública. E dentre eles está para evitar a prática do crime de lavagem de dinheiro. Tá? Só que dentro das características das criptomoedas, não é viável ou não é muito fácil utilizar das criptomoedas para a prática do crime de lavagem de dinheiro. Tem uma pesquisa que foi feita na Europa, onde diz que as criptomoedas ela está lá no 9º lugar como o ativo mais utilizado para a prática do crime de lavagem de dinheiro. Então está em 9º lugar. Só que antes disso, você tem outros tipos de ativo financeiro e a entidade mais utilizada para a prática do crime de lavagem de dinheiro são os bancos, não as exchanges. Agora, essa consulta pública já passou o prazo de se manifestar.
algumas associações, algumas exchanges sugeriram algumas mudanças à Receita Federal e agora nós estamos aqui aguardando a publicação dessa instrução normativa e vamos ver aí o que a Receita Federal traz de novo, tá, em relação aí ao mundo das criptomoedas no Brasil. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação do Dr. Watson. Eu é que agradeço aqui essa oportunidade de estar falando aqui para vocês um pouquinho mais sobre o universo aí das criptomoedas e aquilo que nos afeta o dia a dia. E você, fique ligado aí que em breve tem muita novidade e muita curiosidade, esclarecimento sobre o mundo das criptomoedas. Até mais, gente!